Olá, irmãos e amigos. Eu sou o pastor Natan Santos. Hoje são 26 de abril de 2020 e mais uma vez neste domingo você está no canal da Família do Amor, Igreja Batista Missionária Ágape em Barra de Jangada. Anunciar o amor de Deus a todos é nossa missão. Boa noite, bom dia, boa tarde. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo aos amados irmãos em Cristo e todos que estão nos vendo e ouvindo neste momento, que Deus abençoe a sua vida. Nós estamos iniciando a nossa programação nesta ocasião, neste momento, e desejamos a você, primeiramente sugerimos, inscreva-se em nosso canal, faça os seus comentários e também dê o seu like. Desejo a todos que a bênção de Deus possa chegar aí até a sua casa, onde você estará a partir deste momento assistindo e vendo esta programação em nome de Jesus. Entre no quarto, feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobra os joelhos, sinta a presença que toma todo esse lugar. Sinta a glória de Deus. Sinta a glória do Pai. Não se detém se as lágrimas rolarem e as batidas do teu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, o lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio pra curar todas as feridas. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, eu só quero que cuides de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder tua presença, tua presença, tua presença, tua presença, tua presença. Não se detém se as lágrimas rolarem e as batidas do teu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, o lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio pra curar todas as feridas. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, eu só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder tua presença. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença
Um certo pensador afirmou: deixe sua esperança e não sua dor determinar o seu futuro. Vamos orar ao Senhor nosso Deus. Meu Pai Celestial, neste momento em que estamos, Senhor, ainda vivendo esta pandemia, esta situação tão difícil, mas sabendo que a cada dia que passa, nós acreditamos muito mais ainda que o Senhor está conosco e na Tua providência e na Tua misericórdia. Pai, tem compaixão, tem misericórdia daqueles que estão, Senhor, sofrendo. Na verdade, todos nós estamos sofrendo. Mas há pessoas que já perderam seus entes queridos, há pessoas que perderam seus empregos, há pessoas que estão até vivendo momentos de escassez, estão até, ó Deus, passando necessidades. Que a Tua mão misericordiosa, que a Tua providência, Senhor, venha sobre estes. Nós abençoamos a nossa pátria, o Brasil. O Brasil é do Senhor Jesus. E queremos, ó Pai, que a nossa nação ela seja uma nação que se una, uma nação que seja bênção, uma nação, ó Deus, que seja reconhecida por todos os países como uma nação que é abençoada por Deus. Oramos por toda a humanidade, Senhor. Neste momento, queremos, ó Deus, Te agradecer pelas bênçãos que já temos recebido. Muito obrigado por tudo e todas as coisas, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amados, neste momento de pandemia, de sofrimento, de angústia, de ansiedade, nós temos que olhar, ler, ouvir e meditar muito na palavra de Deus. E a leitura bíblica devocional nesta oportunidade está na Epístola aos Romanos, capítulo 12, a partir do versículo 9, assim diz a palavra do Senhor. O amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Versículo 13 diz: comunicai com os santos nas suas necessidades e segui a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes, não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. E o último versículo desta leitura, diz o versículo 21, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Que Deus aplique a sua palavra que já é abençoada no meu, no seu e nos nossos corações. Amém.
e me conheces. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor.
É com muito prazer e com muita alegria que eu quero apresentar aquele que vai trazer a ministração da palavra do Senhor nesta ocasião. É o pastor Emanuel Alírio, atualmente em Portugal, um colega, um amigo, e que nós louvamos a Deus por ele e sua família. Ele será aquele que vai trazer uma reflexão, uma palavra de Deus nesta ocasião para os nossos corações. Olá, irmãos, saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. É uma alegria enorme poder dirigir aos irmãos. Quero agradecer de maneira muito especial ao pastor Natan pelo convite, pela confiança. Espero em Deus que nesses próximos minutos nós tenhamos a oportunidade de refletirmos sobre a palavra de Deus. Então, eu já peço aos irmãos que abram seu livro, sua Bíblia, na carta aos Romanos, no livro e capítulo de número 12. Livro aos Romanos, ou a carta aos Romanos, como queira, capítulo 12. Nós vamos ler dos versículos 9 aos versículos 12. Enquanto os irmãos abrem suas Bíblias, eu quero fazer uma rápida introdução ao livro aos Romanos, ou a carta aos Romanos, como queira, explicar que Paulo tinha uma intenção, na verdade, de não ir à igreja de Roma, mas visitar o campo missionário da Espanha, e ele entendia que precisava passar por Roma, e os irmãos de Roma precisariam, ou ele contava com o apoio financeiro e logístico dos irmãos de Roma para que ele pudesse ir até a Espanha. Mas Paulo recebeu a notícia de que havia um grupo de irmãos que haviam falado mal de Paulo, dizendo que Paulo havia distorcido a doutrina cristã, e Paulo precisava fazer com que as pessoas entendessem que aquilo que ele havia pregado era, de fato, segundo a vontade de Deus e segundo os princípios cristãos. E aí, a carta, ele divide em algumas partes. Nós vamos ter do capítulo 1 ao capítulo 11, Paulo vai falar de doutrina. Ele vai fazer uma exposição sobre a doutrina, sobre o evangelho, e o que ele tem pregado. E ele usa, inclusive, um expediente que nós chamamos de retórica, onde ele faz a pergunta e ele mesmo faz a resposta. Do capítulo 12 ao capítulo 14, ele vai fazer as aplicações práticas daquilo que ele prega. Então, ele vai fazer as colocações práticas daquilo que ele entende, e no capítulo 15, ele faz uma exposição dos seus planos. A ideia dele ir à Espanha, ele vai citar a palavra Espanha por 2 vezes, e finalmente, no capítulo 16, ele faz as suas saudações e faz as apresentações. Ele vai citar pessoas que o conhecem, que está na igreja de Roma, e pessoas que Roma conhece, que estão com ele. E tem as subdivisões dessa carta, onde ele vai, do capítulo 1 ao capítulo 13 e o versículo 18, Paulo vai falar sobre a perdição de toda a raça humana. Do capítulo 3, versículo 19 ao capítulo 5, ele vai falar da salvação e justificação pela fé. Do capítulo 6 ao capítulo 8, ele vai falar da santificação pela graça de Deus. Do 9 ao 11, ele vai falar de escatologia. E é no capítulo 9, em que os irmãos presbiterianos, por exemplo, ele utiliza desse expediente para fundamentar aquilo que eles acreditam ser a doutrina da eleição. Do capítulo 12 ao capítulo 15, ele vai falar de assuntos práticos, dos quais a gente vai tratar no dia de hoje. No 16, como eu já havia falado, Paulo vai tratar, vai saudar os irmãos em Roma. Pois bem, no capítulo 12, nós vamos ler dos versículos 9 ao versículo 12. Então diz assim a palavra de Deus: o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo, não sejais remisso, sede fervoroso de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por tudo que Tu tens nos feito. Obrigado pela oportunidade de nos alimentarmos pela Tua palavra, no nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, o capítulo 12 é uma nova introdução de assuntos que Paulo aborda na carta. Como eu expliquei aos irmãos há pouco como é dividida, ou como nós entendemos a divisão da carta de Paulo. Nós vamos entender que, dos versículos 1 ao versículo 2, Paulo vai trabalhar a ideia de uma renovação de vida, ou seja, Paulo chama a igreja
para se renovar. Inclusive, ele vai dizer, rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e que o vosso culto seja racional, ou seja, nós precisamos renovar, nós precisamos ser uma nova pessoa. Não tem como você fazer a transição do mundo para a igreja do Senhor, para o corpo de Cristo, sem você se renovar. Dos versículos 3 aos versículos 8, no capítulo 12, Paulo vai falar sobre dons. E esse é um assunto muito caro para a igreja cristã, e particularmente um assunto muito caro para Paulo. Paulo não só trata de dons na carta dele aos Romanos, ele vai tratar de dons espirituais na carta aos Romanos, vai tratar de dons espiritual na carta aos Efésios, vai tratar de dons espiritual na carta aos Coríntios. E o próprio Pedro vai tratar de dons espirituais na sua primeira carta. Portanto, a ideia do assunto de dons é um assunto muito caro para a igreja. Entretanto, não é um assunto que nós vamos estar abordando no dia de hoje. Eu falo dos dons porque ele está dentro e inserido do capítulo 12, da qual a gente vai estar trabalhando a partir do versículo 9 ao versículo 12. Portanto, o versículo 9, eu quero fazer uma exegese de forma muito simples, muito rápida dos versículos, e nos afixarmos no versículo de número 12, que é onde eu quero gastar um pouquinho mais de tempo com os irmãos no dia de hoje. O versículo 9 diz assim: o amor seja sem hipocrisia, ou seja, um amor sem fingimento. É um amor que deve ser um amor verdadeiro. Detestai o mal, e aqui o mal é o pecado que existia na época lá em Roma. É um mal em que, particularmente, as pessoas cultuavam vários deuses, ignorando o Deus único. E Paulo vai dizer, olha, esse mal precisa ser evitado. O próprio Paulo, inclusive, vai contestar alguns irmãos romanos, onde ele vai exortar no capítulo 11 desta carta, quando Paulo pede que os irmãos sejam honestos nos pesos, ou seja, os irmãos comerciantes sejam honestos naquilo que vendem. Então, Paulo vai dizer, detestai o mal, não apenas o pecado como nós conhecemos de forma mais espiritual, mas o pecado prático, aquele pecado que você comete contra o outro, da mentira, o pecado da deslealdade. Paulo diz, deteste o pecado de forma mais intensa dos demais deuses. Paulo vai tratar esses deuses no primeiro capítulo dessa carta. São os deuses pagãos. Portanto, o amor seja sem fingimento, sem hipocrisia. Detestai os pecados que Roma adota, particularmente contra os deuses pagãos, e se revestivos do bem. E aqui, quando Paulo diz assim, detestai o mal, ele odeia o mal. A palavra detestar aqui, quando você vai fazer a tradução do grego ao pé da letra, ele diz assim, odeie o mal, odeie o pecado de adoração a outros deuses. E ele continua, e apegando-vos ao bem. Ele vai fazer o reforço quando ele vai citar isso no capítulo 11 e nos versículos 12 a 14 dessa mesma carta, quando ele diz assim, Pergunto, pois, porventura tropeçaram para os que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua transgressão veio a salvação aos gentios. E aqui ele vai dizer, olha, a salvação, apegando-vos ao bem, versículo 9. Por quê? Porque a salvação veio para os judeus. Lembremos que a igreja de Roma era formada por judeus e por gentios. Ela veio para os judeus, mas também veio para os gentios. Adiantando, o versículo de número 10 diz assim, amai-vos cordialmente, e aqui o cordialmente, Paulo, quando você vai buscar a tradução dessa palavra cordialmente, é como Paulo dissesse assim, amai-vos, e aí ele está falando para a igreja. Por quê? Porque do versículo 9 ao versículo 16, Paulo vai falar das virtudes que ele recomenda para a igreja, mas as virtudes para dentro da igreja, as virtudes para os irmãos, dos irmãos para com os irmãos. Do versículo 17 ao versículo 21, Paulo vai falar das virtudes que a igreja precisa ter para fora da igreja. Então, aqui ele está falando, olha, o amor seja sem hipocrisia, esse amor para com o irmão da igreja. Ele vai dizer, odiai o mal, ou seja, os irmãos de Roma, odeiem o pecado daqueles que adoram vários deuses, mas apegue-se ao bem. Que bem? O bem da palavra de Deus que veio para judeus e para
gentios. E ele continua, amai-vos cordialmente, ou seja, amai-vos uns aos outros como fossem irmãos de sangue. Versículo 10. Com amor fraternal, e aqui o fraternal, evidentemente, o amor de irmão, preferindo-vos em honra uns aos outros. E aqui o preferindo-os, ele queria dizer em primazia, ou seja, o amor deve ser primeiro para o irmão da fé, aquele que nós o devemos amar como se fosse alguém da família de sangue. E por que Paulo diz isso? Porque, às vezes, irmãos, nós temos a preocupação de olhar para os que estão fora da igreja e esquecemos, às vezes, de olhar para aqueles que estão dentro da igreja. Às vezes, nós nos preocupamos com quem está fora da igreja por problemas que estão problemas financeiros, problemas materiais, problemas espirituais, e, às vezes, irmãos dentro da igreja, irmãs dentro da igreja que têm esse mesmo tipo de dificuldade. Paulo vai dizer, olha, essas virtudes precisam ser para dentro da igreja, um amor sem fingimento, sem hipocrisia, odiando o mal e querendo e prezando sempre o bem, amando a todos como se fossem irmãos de sangue, porém todos como irmãos de fato e em primazia em relação aos outros. Quem são os outros? Os que estão de fora. Primeiro precisamos amar os que estão dentro para podermos amar os que estão fora. No versículo 11 ele vai dizer assim, no zelo não sejais remissos. A palavra remisso é preguiçoso, portanto, no zelo não sejais preguiçosos, sede fervoroso. E aqui fervoroso significa entusiasmado, ou seja, eu tenho que ter entusiasmo, muito entusiasmo em espírito. E aqui o espírito, evidentemente, não é o Espírito Santo, mas é a mente, em mente, ou seja, no zelo, eu não devo ser preguiçoso, mas eu devo ser entusiasmado em mente, ou seja, eu preciso estar motivado para servir ao Senhor. E aí fica a pergunta, como podemos servir ao Senhor? Nós, pecadores, limitados, cheios de dificuldades, cheios de problemas, como podemos servir a Deus? Nós servimos a Deus quando servimos ao próximo. Quem é o próximo? Bom, o meu próximo é o irmão na fé, é aquele que congrega comigo na mesma comunidade, é aquele que congrega comigo e que professa a minha mesma fé, é aquele que sofre comigo e, portanto, eu preciso ter, eu não posso ser preguiçoso no zelo por esse irmão, mas eu preciso ter entusiasmo para servir a esse irmão. Portanto, Paulo, insisto, ele está falando sobre as virtudes que um membro de uma igreja, ou seja, um membro do corpo de Cristo precisa ter. Ele precisa, e aí eu faço uma recapitulação muito rápida do versículo 9, ele precisa ter um amor sem fingimento, ou seja, sem ser hipócrita, detestando o mal, ou odiando o mal, odiando aqueles que amam e buscam outros deuses que não o Deus verdadeiro, e nos dias de hoje, aplicando nos dias de hoje, que Deus é esse? É o Deus da bebida, é o Deus do dinheiro, é o Deus do status, é o Deus do prestígio, é o Deus dos bens materiais, pessoas que amam muito mais a isso do que o nosso Deus. Muitas pessoas dizem, eu não vou à igreja porque a igreja exige tanto de mim e eu não quero devolver para a igreja essas exigências. Portanto, eu prefiro estar fora da igreja. Então, eu prefiro amar outros deuses, não necessariamente a idolatria de uma imagem ou coisa parecida, em que pese isso também é condenável pela Bíblia, mas eu prefiro continuar as minhas farras, a minha bebida, os meus relacionamentos extraconjugais, do que servir a esse Deus. Portanto, eu preciso odiar esse tipo de pecado. Paulo vai dizer, detestai o mal, odeie esse pecado, apegando-vos ao bem. Por quê? Porque esse bem, ele vai se referir ao capítulo 11, versículos 11 a 14, qual é o bem? O bem de que Jesus veio para judeus e veio para os gentios. No versículo 10 ele vai dizer, amai-vos cordialmente como todos fossem a sua família de sangue, uns aos outros com amor fraternal, como de fato nós devemos amar como irmão, sendo em primazia, ou seja, preferindo-vos honrar os outros, preferindo honrar os irmãos. A honra, quando eu honro alguém, a honra também é minha. No versículo 11, ele diz, nos zelos não sejeis remissos, ou seja, não sejeis preguiçoso, mas entusiasmado em espírito, em mente. Tenha a mente entusiasmada em servir o Senhor, porque servindo o Senhor é quando você serve ao próximo. E aqui eu quero gastar mais um pouquinho de tempo, um restinho de tempo que nós temos no versículo de número 12, quando ele diz, regozijai-vos na esperança.
Nós vivemos um momento de necessidade urgente de renovarmos a nossa esperança. O mundo vive uma pandemia, o mundo vive uma situação totalmente adversa dos últimos 100 anos. Nós estamos presos em nossas casas, e aí tem uma coisa absurda, por exemplo, pessoas que cometeram crimes hediondos, sequestros, roubos, assassinatos, estupros ou coisas parecidas, estão soltos por conta de um vírus, que corre o risco de ser contaminado, e as pessoas de bem estão presas em suas casas. É algo absurdo. Por quê? Porque o cidadão de bem está preso e o que deveria estar preso está solto. E o pior é de que o cidadão de bem que sai, o cidadão de bem que possa passear, em alguns estados do Brasil, por exemplo, as pessoas são presas, aviltadas em sua liberdade, algemadas, humilhadas e levadas para cárcere. Portanto, é uma situação em que exige que nós renovemos as nossas esperanças nesse momento de pandemia mundial. É um momento em que a esperança precisa ser renovada em Jesus Cristo. E Paulo diz assim, regozijai-vos na esperança, ou seja, renove a vossa esperança. Ele continua, sede paciente na tribulação. Não há nada mais atribulante na nossa vida nos últimos anos do que o que está acontecendo no mundo. E Paulo, quando diz assim, seja paciente, ele está dizendo, não murmure na tribulação. E às vezes a gente se maldiz, meu Deus, por que isso está acontecendo? Por que isso? Por que aquilo? Como se nós fôssemos os únicos a estar passando por isso. Muito pelo contrário, o mundo inteiro está passando por isso. O Brasil, é fato, penso que a essa altura em que nós estamos participando desse culto a Deus, deve ter seus 50 ou mais do que isso infectados com o vírus. Talvez 2, 3 mil pessoas já vieram a óbito, mas isso não é uma questão só do Brasil, é uma questão do mundo inteiro. A Itália, a Espanha, a França, os Estados Unidos é um caso absurdo, vai passar de milhões de infectados, já passam de 50 mil mortos. Portanto, todo o mundo está passando por isso. Isso não é um problema só seu, não é um problema em que você pode dizer, meu Deus, por que isso está acontecendo comigo? O mundo está passando por isso. E nós não devemos murmurar muito, pelo contrário, nós devemos orar, e Paulo vai dizer, na oração, seja perseverante. Nós devemos orar sempre. No versículo 12 ele diz, nós devemos renovar nossas esperanças em Deus, em Cristo Jesus, em nosso Deus, e sendo paciente, ou seja, não murmurando na tribulação. Renovar esperança sem murmurar na tribulação, em oração ao Senhor. E a oração, ela deve ser dirigida a Deus por conta de tudo que está acontecendo, não comigo, mas com o irmão da fé, com os que estão fora da igreja, com todos nós. Então, Paulo diz, olha, devemos cuidar um dos outros, os irmãos precisam cuidar um dos outros. Nessa altura, é possível que muitos irmãos já tenham perdido o emprego, muitos irmãos estejam sem alimentos em casa, comida na geladeira, então é a hora de chegarmos junto desses irmãos. É a hora de sabermos o que eles estão precisando. É a hora de dividirmos aquilo que nós temos, ainda que seja pouco. Porque Paulo diz, preferindo em honra uns aos outros. Nós precisamos cuidar dos irmãos na fé. Sem murmuração e com esperança renovada nas orações. Nós devemos orar não apenas em um lugar específico para oração, seja na sua casa, seja na igreja, muito pelo contrário. A oração é uma conversa informal com Deus, de maneira que você pode fazer isso em qualquer lugar que você esteja. Você pode orar em casa, na cozinha, quando estiver cozinhando, limpando a casa, dirigindo o seu automóvel. Você pode falar com Deus tomando o seu banho, você pode falar com Deus no ônibus, você pode falar com Deus na igreja. Deus está sempre pronto para lhe ouvir e lhe responder quando você precisar. Portanto, irmãos, de maneira muito especial, quero dizer a vocês que esse é um momento em que nós precisamos renovar nossas esperanças, renovar em Deus e naquele que trouxe para nós uma esperança perpétua, Cristo Jesus. Amém? Muito obrigado pela oportunidade, obrigado por tudo que os irmãos têm feito pelo Evangelho no Pernambuco, e quero agradecer de maneira muito especial pela oportunidade de dirigir a todos. Quero dizer que um novo convite
terão a resposta positiva para falar com os irmãos. Deus abençoe. Vamos orar? Obrigado, Pai, por tudo que Tu tem nos feito e somos gratos a Ti. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, irmãos, e tenhamos uma semana debaixo das bênçãos do Senhor. Fiquem na paz. Deus é fiel para cumprir toda promessa feita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Declare isso para a tua vida. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração. Eu não morrerei com o Senhor. Queridos, aqui vão os nossos agradecimentos a Deus. Aqui vai o agradecimento à Igreja Batista Missionária Ágape em Barra de Jangada. E eu quero também lembrar, em especial, eu desejo parabenizar, mandar um alô de parabéns à irmã Cláudia. Ela estará aniversariando na próxima terça-feira, dia 28. E nós parabenizamos em nome de Jesus, em nome da igreja, em meu nome, que Deus abençoe esta serva do Senhor. Quero agradecer também ao pastor Alírio, Emanuel Alírio, nosso amigo, nosso colega, que nos trouxe a reflexão nesta ocasião. Que Deus abençoe ele e toda a sua família ali em Portugal. Vamos receber a bênção sacerdotal e a bênção apostólica neste momento. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a divina consolação do Espírito Santo, sejam com todos, agora e para todos sempre. Amém e amém. Convidamos você a estar conosco, se Deus assim nos permitir, no próximo domingo. E eu quero dar este aviso em destaque, porque o próximo domingo vai ser o primeiro domingo de maio. Nós vamos fazer uma programação ao vivo. A nossa programação, ela será ao vivo. E também a ministração da Ceia do Senhor. Maravilhoso, que coisa maravilhosa. Então, se você desejar, já vá se preparando para o próximo domingo, primeiro domingo de maio, está conosco. A programação será ao vivo e você poderá interagir conosco também ao vivo, mandando seus comentários, e nós também queremos desde já agradecer. E quero informar você que nós temos outros vídeos já gravados de outras programações passadas e que você, através do nosso canal, o canal da Família do Amor da Igreja Batista Missionária Ágape em Barra de Jangada, você poderá assistir, ouvir e ver as nossas programações. E nos acompanhe na nossa rede social. Nós temos página no Facebook, nós temos o Instagram da igreja e você poderá interagir conosco. Participe, é o nosso desejo, a sua participação. Amém. Se Deus nos permitir, nos encontraremos na próxima oportunidade. Fiquem todos na paz do Senhor. Shalom Adonai.